E estamos lá, estamos gravando agora. Então vamos começar a nossa aula, né? Vamos falar. Hoje o assunto, semana passada a gente começou a falar de junções, tá? Especificamente com o comando join. Agora nós vamos continuar falando de junções também nessa semana, tá? Vamos continuar falando de join, tá? Aí na semana passada nós aprendemos o inner join, tá? A gente viu que dá para fazer junções sem utilizar o inner join, que dá para usar só os where da vida e fazer a consulta em várias tabelas. E entendemos que essa é uma técnica do padrão SQL 89 e agora o inner join foi incorporado ao SQL 92. Então a recomendação é que a gente utilize o inner join nas nossas consultas. E aí o inner join, relembrando ele traz para a gente o conjunto de intersecção, tá? Que é os dados que estão em uma tabela que são referenciados na outra, tá? Ficou tranquilo o inner join? Alguma dúvida ficou para trás? Ah, tá de boa. Tá, então, tranquilo. A gente lembrou, me ajuda aí, Pedro, já que você está com o fone aberto aí, quais foram as formas de join que a gente viu? O natural join e o inner join, né? Natural join, o inner join, né? E aí tem o natural join, o inner join, e a gente usou ele de três formas, né? Na verdade, duas, né? Usando o using e usando o on. Qual que era a diferença das duas formas de comando? Eu não sei dizer não. Não lembro. Lembra que o natural join, o que ele faz? Ele associa as colunas que são com o mesmo nome. Lembram disso? Uhum. Então a gente tem uma coluna chamada ID alguma coisa, ou chave na tabela 1, o mesmo nome, chave na tabela 2. O natural join junta essas duas chaves e compara. É isso. O inner join, fazendo o inner join using chave, o que ele faz? A gente deixa explícito que é para ele fazer um natural join usando a chave, a coluna chave. Tá? Assim não corre o risco de usar a coluna nome, por exemplo. Ele se tiver nomes repetidos, por exemplo, tem nome numa coluna e nome na outra tabela, só que elas não são chaves, ele não faz associação. Entendi. Se tentar fazer com natural join, ele vai tentar fazer essa associação, tá? Se a gente faz o inner join digitando lá using, com a cláusula using, a gente deixa explícito qual que é a coluna que é para ele associar. Certo? Uhum. E temos o on, tá? Seleciona lá, for uma tabela, inner join, a outra tabela, on, e aí a gente especifica a chave de uma tabela com a chave da outra tabela. Esse on, ele é muito útil quando nós temos nomes distintos de uma coluna em uma tabela, em diferentes tabelas. Por exemplo, se eu tenho na tabela 1 eu tenho a chave, é o atributo que chama chave. Na tabela 2 é FK chave, foreign key chave. Tá? Nomes são diferentes. O que a gente pode fazer? On chave igual FK chave. Então a gente consegue fazer a associação do inner join sem que os nomes das colunas sejam os mesmos. Tá? Nesse modelinho que a gente está usando de exemplo até agora, ele segue o padrãozinho de seguir o nome das colunas das chaves estrangeiras é o mesmo nome. Então dá para usar o using tranquilamente. Tá? Então o inner join é isso. Ele recupera o conjunto de dados que está numa tabela e está na outra tabela. Ou seja, quando os dados se completam.
certo? Aí temos o seguinte, quando a gente fazia lá o InnerJoy fazendo o using, eu tinha lá, eu quero selecionar, por exemplo, descrição e o título do livro. Descrição é da tabela gênero e título é da tabela livro. Então eu estou selecionando a descrição e o título from, ou seja, da tabela gênero. Então eu quero lá no gênero buscar a descrição. E aí eu faço um inner join, ou seja, junção com a tabela livro. E aí eu estou especificando using ID gênero, ou seja, faz essa junção usando a coluna ID gênero, que é a chave estrangeira lá em livro e chave primária em gênero. Ele faz essa junção e ainda por cima eu pedi para ordenar pela descrição e pelo título. Olha que bacana que ficou. Tá? Aí eu tenho a seguinte situação. Eu tenho 10 livros. Tá? Vocês conseguem perceber que eu tenho 2 livros de economia, um livro de espiritualismo, um livro de história, 3 livros infanto-juvenil, 2 de medicina e um romance. Tá? Então ele trouxe para a gente esse resultado, que é o conjunto de dados que nós temos no momento no nosso banco. Tá? Bom, quantos livros eu tenho? Eu tenho 10 livros. Tá? Então, eu tenho 10 livros cadastrados nesse momento, então ele consegue recuperou os 10 livros. Mas quantos gêneros eu tenho cadastrados? Eu tenho 10 gêneros. Ele recuperou todos os gêneros para a gente? Sim ou não? Ele recuperou ali, ó, economia é 1, espiritualismo 2, história 3, infanto-juvenil 4, medicina 5 e romance 6. Então eu tenho 6 gêneros recuperados. Tá? Mas os outros 4? Os outros 4 não foram recuperados porque não existe livro associado para eles. Simplesmente isso. Então ele recuperou, tá? Se a gente voltar aqui na figurinha, a tabela 1 é a gênero, né? Então ele recuperou os gêneros da tabela 1 e recuperou os livros da tabela 2. Como coincidentemente todos os livros têm um gênero, ele conseguiu recuperar. Tudo bem isso? Tudo bem. Tá? Deixa eu fazer um teste aqui, só para a gente... Da forma que eu fiz lá, eu tinha 10 livros. Então, se eu fizer uma busca de livros aqui, ó, eu tenho 10 livros. Se eu quiser fazer um insert into livro, onde eu vou passar o ID do livro, o título, o preço, o estoque e o ID editor, ou melhor, o estoque. Seriam os seguintes valores. Então, o ID do livro vai ser o 11. O título
Fala um título aí, Pedro. 15 noites na Arábia. O preço desse livro é 10 lão e tem uma unidade de estoque. Tá dando para visualizar aí, pessoal? Tá? Tô vendo. Se eu executar esse código aqui, o que ele fez aqui? Não executou para mim? Ah, já executou. Já executou. Seria, mas não tinha mostrado o resultado. Então, se eu fizer aqui agora um select asterisco from livro, nós vamos perceber que ele tem 11 livros. Percebam que o 15 Noites na Arábia não tem gênero e não tem editora. Então, se eu fizer esse join aqui de novo, tá? Então, select descrição e título from gênero inner join livro using o ID de gênero. Não vou nem colocar o order, tá? Só para a gente visualizar. Percebam que ele trouxe só 10 livros para a gente, ó. Tá? Mas ele tinha 11. O que eu quero mostrar para vocês? Que essa imagem aqui, ó, o livro que não tinha o gênero ficou aqui nessa parte branca. Os gêneros que não tinham livro estão nessa parte branca. Ou seja, é o conjunto de dados que não está referenciado. Tá certo? Então, aqui, pensando na tabela gênero, eu tenho 4 dados aqui, 4 linhas da nossa tabela, 4 registros aqui. E agora aqui eu tenho um livro que não tem ligação com uma tabela com a outra. Tá? Então agora eu estou tendo o inner join onde eu tenho exatamente esse conjunto de dados aqui, ó, recuperados. Ficou claro isso? Ficou. Então, vamos seguir. Agora, eu quero o seguinte, ó, considerando que eu tenho 10 gêneros, ó. Agora eu coloquei duas colunas aí, duas consultas sobrepostas aí. Eu tenho 10 gêneros. Agora eu aumentei para 11 livros, né? Então eu tenho 10 livros nessa consulta que tinha aqui. Eu quero todos os gêneros cadastrados e seus livros. Entende? Eu quero todos os gêneros cadastrados e seus livros. Eu quero, inclusive, os gêneros que não têm livro. Tá? Entenderam o meu problema agora? A problemática? Eu quero todos os gêneros, independente se ele tem ou não tem o livro. Tá? E aí eu vou cair nessa situação aqui. Ó. Então, quero mostrar para vocês esse daqui, deixa. Não vai arrumar a visualização, não? Vai não. Quando eu fiz a consulta aqui, nossa, por que não está atualizando para mim? Ó? A imagem. Funciona, tá tão bonitinho. Quando eu tenho a coluna de gênero, tá? Aqui eu tenho, tá um pouco ruim de ler,
mas eu tenho todos os gêneros. E quando a gente olha aqui os ID gêneros, nessa coluna aí de gênero, vai de 1 a 10, tá? E aí eu tenho aqui que observar o seguinte, na busca de livro, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, voltou para o 4, 6, 2, 2 e 3, ó. Então eu tenho valores aqui que estão na tabela, são lá gêneros, só que não vai até 10. Então, ó, por exemplo, 1 tem, 2 tem, 3 tem, 4 tem, 5 tem, 6 tem. Falta quem? O 7, o 8, o 9 e o 10, que são exatamente esses registros que estão aqui, ó. Tá? Esses registros não têm associação com a tabela livros. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse aqui eu ligo com 1, ligo aqui. Esse aqui eu vou ligar com o 2, tá aqui, ó. Agora, esse aqui eu vou ligar com o 3. Esse aqui com o 4. Esse aqui, ó, com o 5. Depois o outro eu ligo com o 4 de novo. Então, esse aqui vai com o 4. E assim sucessivamente. Eu vou ligando os nossos campos. Só que esses daqui estão fora. Tá? Então, é isso que eu quero. A gente vai ver hoje é como recuperar esses dados, tá? Sabendo que o nosso conjunto até agora é esse aqui. Tá? É esse cara aqui. O que eu quero fazer? Eu quero recuperar todo mundo que está aqui, inclusive os que estão aqui. Eu quero recuperar essa bolinha aqui. Tá? Esse conjunto de dados. Tá certo? É isso que a gente vai ver agora, nessa próxima parte aqui da sequência da nossa aula. Então, o que a gente precisa fazer? Todos os gêneros e seus livros. Até aquele momento, a consulta que eu tinha aqui, não tinha aquele livro que eu pus a mais agora, todos os livros possuem um gênero. Então, isso estava fácil. Todos os gêneros que também não tenham livros. Então, a gente sabia que existiam gêneros sem livros. Tá? Era uma situação que a gente sabia que estava acontecendo. Para fazer isso, a gente vai usar um comandinho left join, que o Pedro já estudou. Né, Pedro? Mais ou menos. Mais ou menos. E hoje ele vai entender por que existe o left join. Tá? Ele recupera todo mundo da tabela da esquerda, inclusive e as intersecções que tem com a tabela da direita. Tá? A gente tem que lembrar que join é feito sempre entre duas tabelas. A junção é de tabela com tabela. Tá? Sempre vai ser assim, sempre duas. Ah, mas eu posso fazer um join com muitas tabelas? Pode, você vai juntar duas, depois você junta duas com mais... Aquelas duas juntas, você vai lá para a próxima, aí pegou as 3 juntas, vai para a próxima e vai contando do jeito que você quiser. Mas tem que ir encaixando duas a duas. Tá? Então, o que nós temos aqui? Eu quero todo mundo que está na tabela 1, inclusive as intersecções. Tá? Inclusive as intersecções. Vamos lá. O comando é fácil, tá? Não muda nada. A gente só vai trocar lá o inner join por left join. E aí, ó, o que ele fez? Ele buscou todo mundo, todos os gêneros, e fez a ligação
com cada um dos livros. Quando não havia livro cadastrado, ele traz lá como nulo. Tudo bem? Aqui. Então, ó, perceba que eu tenho todo mundo da tabela gênero e os livros cadastrados na tabela livro. Agora, eu acabei de fazer um exemplo com vocês aqui, onde eu inseri um livro a mais, que eu não coloquei nem editora nem gênero. O que ele vai fazer nesse caso aqui, nesse inner join? Tá? Com aquele livro a mais. Então, vamos trocar aqui para um left join. Tá? Então, ficou igual aqui, né? Então, vou pegar o asterisco, pegar todo mundo. From gênero, left join, livro, usando a ID gênero. O resultado agora continua sendo 14 tuplas, 14 registros de consulta. Tá? Por quê? Tem um livro que não tem gênero. A gente está recuperando todo mundo que está em gênero. Tá? Todo mundo que está em gênero e aí juntando com o livro. Aqueles livros a mais não entram na nossa conta. Tá? O livro que não tem gênero não está aqui. Tá? As 15 noites do Pedro na Arábia aí não estão aqui. Tá certo? Ele só trouxe pra gente os livros que tem gênero. Mas ele trouxe todos os gêneros. Ficou claro? Alguma dúvida aqui do left join? Nenhuma dúvida. Tá. Não, só uma. Fala aí. Como exatamente define qual é a tabela esquerda? Vai ser, porque tá no from à esquerda e a left join. Exatamente. Você usa no join à direita? Isso. É a ordem do comando. Tanto que, ó, olha aqui. Olha o que eu fiz. Qual que é a diferença aqui entre um e outro? O resultado está diferente. Nesse daqui ele inclui tudo que está no livro, mais o que está em gênero. Que está relacionado aos livros. Então, mas qual que foi a diferença? Sumiu os gêneros que não tem relação com livros. Mas está certo isso? Depende da sua intenção. Pela consulta está. O que eu fiz agora? Eu coloquei a tabela gênero, na primeira imagem ali. A tabela gênero está à esquerda e a tabela livro que está encaixando nela pela direita, certo? E aí associa todo, inclusive aqueles que não têm livro. Na imagenzinha do lado ali, na imagem da direita, nós pegamos todos os livros, tá? E associamos com os gêneros. Só que gênero ficou agora à direita. Como ele pega todo mundo da esquerda, ele trouxe para a gente todos os livros, que todos eles tinham gênero agora há pouco. Tá? Agora, nesse momento, a gente inseriu um que não tem gênero. Então, eu vou refazer essa consulta aqui, usando nesse formato, a gente vai ver a diferença que vai acontecer aqui, ó. Então, select series from livro, left join gênero e usem ID gênero. Olha o resultado aqui. Tem 11 linhas, diferente dessa aqui que tem 10, ó. O que mudou? Vou conseguir colocar. Professor, eu não sei se é só para mim, mas eu não estou conseguindo ver, não. Para mim, eu ainda estou naquele slide lá. Essa telinha não está aparecendo para você?
Eu estou no slide ali mostrando o left join com gênero e o left join com livro. Não tem uma tela... De MariaDB? É. Não? Não. Ué, estranho. Porque eu tô com o outro dispositivo aberto aqui, tá mostrando? Né, eu acho que você selecionou ele para mostrar, para ele compartilhar, não a tela, mas um programa. Não, tá compartilhando tudo. Tá compartilhando a tela. Estranho. Acho que o seu deu uma travada aí, Pedro. Você tá vendo a tela aí, ó? Ó, tô vendo até agora. Mudei aqui. O Rian tá online aí. Oi, Rian. Eu também não. Também não o que, Rian? Eu acho que ele também não tá vendo. E você, Fernando? Fernanda? Tá. Olha, acabou de entrar o Ricardo. Deixa eu cancelar aqui o compartilhamento. Vou compartilhar de novo. Me contem aí. Telinha aqui do... Tá dando pra ver ou não? Ainda não? Mas tá muito estranho. Aqui no tablet aqui eu tô vendo a tela. Saí do tablet. Parei o compartilhamento. Iniciei o compartilhamento. O que eu tô vendo aqui. Ah, tá vendo, tá aparecendo para mim. Tá normal agora? Tá se vendo aí, Pedro? Tô vendo. Então tá. O Teams de vez em quando dá uma engasgada, vai. Então vamos lá. Então aqui nesse slide aqui, eu fiz a consulta colocando o livro na parte da esquerda e o gênero ficou na parte da direita. Então eu trouxe os 10 livros e só os seus gêneros. Agora que eu acabei de inserir um novo livro, né? Eu fiz a mesma consulta aqui e percebam aqui que agora tem as noites da Arábia do Pedro aqui, tá? Que não trouxe gênero, tá? Ele preencheu com nulo, tá certo? Então ele não tem o gênero para associar. Mas ele trouxe todo mundo que estava na tabela da esquerda. Tabela da esquerda é a tabela livro. Essa ordem importa? Com certeza. Tá? É o diferencial, é a ordem que a gente coloca. Joia? Então estamos visualizando aí, tá tudo tranquilo? Uhum. Então, que é para ficar lembrando para vocês, tem que ficar marcado. A ordem que eu coloco aqui, ela interfere no left join. Tá? O resultado é diferente de acordo com a tabela que eu coloco. Certo? E aí eu tenho também o right join. Tá? Que significa o quê? A mesma coisa ao contrário. Tá? Ou seja, ele faz a mesma funcionalidade do left join, porém, ao invés de ter que inverter a tabela, por exemplo, eu só inverto o comando. Aí eu associo todo mundo à tabela da direita, incluindo os que são intersecção com as tabelas da esquerda. Tá? Mas o resultado é o mesmo. Ó. Então, se eu mudei lá, selecionando o livro, tá? Right join, ou seja, coloca o gênero à direita. O que ele faz? Ele trouxe todos os gêneros, tá? E associou todos os livros.
Percebam que quando eu fiz o primeiro left join, o resultado foi o mesmo, né? Tá? Não muda nada. Tá? Agora, como eu inverti o livro com gênero de posição, quando eu fiz livro e gênero, eu usei o right join. No left join, ele traz só os livros que existem. Quando eu uso o right join, ele traz todos os gêneros e os livros que são associados com gêneros, que não são, ficam como nulos. Tá? Então é a questão, onde você quer encaixar a tabela e o resultado que a gente tem. Então é bem tranquilo essa parte. Aí eu coloquei aqui, eu sei que vai ficar um pouquinho difícil talvez para ler na projeção aí, mas eu quis colocar o comparativo dos 4. Tá? O left join, coloquei, claro, que é a esquerda, e o right join eu coloquei a direita. Então as duas imagens da esquerda são left join e as duas imagens da direita são right join. E elas estão envolvendo as mesmas tabelas, gênero e livro. Na imagem do topo ali, na primeira imagem do lado do left join, eu estou pegando o gênero e colocando a tabela livre à direita. Perceba que ele trouxe para a gente ali 14 resultados com vários livros nulos, ou seja, vários gêneros sem livro. Era o que a gente esperava. Quando eu inverti na figura de baixo ali, ainda na esquerda, na de baixo, eu fiz livro de um lado e à esquerda e gênero à direita. Percebam que o resultado foi somente os livros que tinham gênero. Como a gente colocou um livro a mais sem gênero, esse livro a mais ele é recuperado aqui também. Tá? Ele vem para a nossa consulta normalmente. Tá? Só que daí não vem sem gênero. Indo para o right join, tá? O primeiro ele está lá. Pega todos os gêneros, mas coloca uma junção para a direita, colocando o livro na direita. Ou seja, vai pegar todo mundo que está na tabela livro e os que têm referência com a tabela gênero. Tá certo? Então ele faz o right join. E na última imagem ali, a imagem da direita embaixo ali, eu tenho o livro, right join gênero. Tá? E o resultado é o mesmo de colocar gênero, left join, livro. Tá? Então, podemos dizer que um comando é o inverso do outro. Tá? Depende de como você vai estruturar, depende de como você vai organizar, mas você consegue fazer com um sem necessidade de fazer o outro. Que uma vez até o Pedro perguntou, qual que é a diferença do left join para o right join? Só essa. Deu para entender agora, Pedro? Entendi. Aqui uma vez, há algum tempo, acho que na aula de revisão, você perguntou se você não tinha entendido a diferença de um e do outro. É porque não tem diferença. Tá? A diferença é que a forma de escrita que você escreveu como select vai influenciar no resultado. Tá? Mas dá para fazer as consultas todos usando os left join, desde que você coloque as tabelas do jeito que você quer. Tá certo? Eu acho que isso Tudo daí é bem bem, pessoal? prático. Principalmente quando você tiver que manejar muitas tabelas, se daí você tiver que centrar em uma específica, você só dá ou right join ou left join, dependendo do que você quer. Sim. Tudo vai depender daquilo que a gente quer. Então, tranquilo até aqui? Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Tem mais tipos de join? Tem. Opa! Então vamos lá. Nós vimos o inner join, que pega o pessoal do meio. Nós vimos o left join, que pega todo mundo que está na esquerda e mais a intersecção. Nós vimos o right join, que pega todo mundo que está na direita, inclusive a intersecção. O que está faltando? Quem que me ajuda aí? Ou tudo, exceto a intersecção, ou tudo, tudo.
Eu acho que é isso. Então tá faltando quem? Tudo. Tá? Tá faltando tudo. O tudo, tá? É o full join. Tá? O MySQL, o comando seria full outer join, mas o MySQL implementa só full join. Tá certo? O resultado é o mesmo, tá bom? O comando original seria full outer join, mas o comando no MySQL é full join. E o que ele é? O produto cartesiano. Vou fazer esse comando aqui. Eu gostaria que vocês percebessem o seguinte. Olha a quantidade de resultados que está apresentando essa imagem. Eu rastei ela para baixo para vocês visualizarem a quantidade de resultados. 100 resultados. O que vocês estão entendendo desses resultados? Ele parece que pegou todas as possibilidades de um e juntou com todas as possibilidades do outro. Exatamente isso. Ele pega o livro 1, associa com todos os seus gêneros que tem. Pega o livro 2, associa com todos os gêneros. Pega o livro 3, associa com todos os gêneros. E assim sucessivamente. Tá? Então, se a gente quiser aqui, ó, conseguir livro, né? Full join com gênero lá. O primeiro livro, ele associou com gênero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Tá? Pegou o segundo livro, associou com os gêneros de 1 a 10. Terceiro livro, com gêneros de 1 a 10. E assim todos os livros. Tá? Inclusive, ó, olha aqui que interessante. O livro 11, com o Pedro na Arábia lá, também foi associado com gêneros. Mesmo não tendo ID gênero na coluna. Tá? Mesmo não tendo o ID do gênero. Tá certo? Então, pode ser que em algum momento vocês precisem disso. Tá? Eu não acho. Eu tenho que passar para vocês, mas até agora eu não achei uma prática para ele. Mas... Inclusive, olha que interessante. Faço um full join e estou falando aí de livro. O que ele vai fazer? Trouxe só 10. O que ele fez? O que foi feito aqui? Quem que me ajuda? O professor Dino travou de novo para mim. Travou de novo aí? Também. Tá vendo aqui ou não? Tô vendo. Tá. Então, ó, o que eu fiz aqui, ó? Um full join. E aí eu coloquei. Vocês chegaram a ver o sem o using? O resultado aqui, deu para ver ainda ou não? Esse aqui. Deu para entender que ele vai criar uma infinidade. Tá? E aqui, quando eu faço isso aqui, ó, olha o que ele trouxe. Quando eu indiquei a chave, olha o que ele fez. Ele pegou e fez uma associação por chave. Ele fez exatamente o inner. Tá? Não então, tem... fazer o full e fazer o inner, o resultado tá o mesmo.
Quando eu passo o full join informando a chave, ele faz exatamente o que o inner join faz. Não tem alguma forma de pegar e fazer, por exemplo, eu mostro todos os livros que estão associados ou não a um gênero e todos os gêneros que estão associados ou não a esses livros? Então, por exemplo, eu vou mostrar todos os livros que estão associados com gêneros, daí eles ficam lado a lado na tabela. E daí também vão ter os livros que não estão associados a nenhum gênero, daí eles ficam ali ainda na tabela, na parte dos livros, só que eles não têm correspondente na direita. E daí a mesma coisa para os gêneros, que vão ficar embaixo, só que sem correspondente na esquerda. Tem algo que faz isso? Você quer todo mundo. Então vamos lá. Você quer os livros e o gênero. Sim. Então você quer o livro e o gênero. Então aqui quando a gente faz um inner join, ele faz exatamente o full join, olha lá, 11, colocando. Aí a gente... Pera, então qual a diferença do inner join e full join? Nenhuma. Vamos colocar o using, já que nós temos. Nenhuma. Ué? Então por que Quando a gente faz o inner join, nós temos aqui o livro e os seus gêneros. Ah, eu não quero, eu quero todos os livros. Então vocês vão colocar um left join, e aí você tem todos os livros e os gêneros, inclusive aqueles que não têm gênero. É um left join. Se é isso que eu entendi da sua... Sim. Meio que junta ele com o right join daí. Tá. Aí se você quiser fazer o contrário, Sim. você muda para um right join, e aí você tem todos os gêneros. Teria... Mesmo que não tem livro. Mas não teria não tem alguma forma de fazer de forma que apareça todos eles e os que não têm conexão de ambos aparecer ao mesmo tempo? Os gêneros sem livro e os livros sem gênero? Os livros ao mesmo tempo. Você quer os livros que não tem gênero, você quer todos os livros E os que não têm gênero e todos os gêneros e mesmo os que não têm livro. Então a gente vai ter que trabalhar com o cross, mas aí acho que esse eu vou deixar para a próxima. Ah, tá. Então tem mais joins ainda? Tem mais joins ainda ali. Não acabou. Ainda bem. Tá? Então, eu também acho que full join é só para confundir. Não é possível, eu não vejo funcionalidade nesse negócio. O produto cartesiano, eu não achei o motivo de usar o full join. Então, e se o winner faz a mesma coisa? É a mesma coisa que o left e right. Fazem a mesma coisa, só você inverter a posição deles. Então não é. Se o winner faz a mesma coisa, então o winner não. Tipo, então o full não tem nenhum motivo para existir. Tá ali pelo nome. Então, a normativa dele, o sentido dele existir é esse, ó. Ele trazer todo mundo. Mas o winner faz isso também. O winner faz trazendo todo mundo sem verificar a chave, né? Tá? O resultado dos dois é o mesmo. Tá? Quando você quiser olhar essa tabelinha, é o melhor caminho que você falar qual que eu quero. Olha essa imagenzinha, resolve qual que você quer. Essa daqui pega todo mundo, um vezes o outro. Por isso que chama produto cartesiano. Um vezes o outro.
não achei um exemplo prático para te mostrar um resultado efetivo disso. Tá? Talvez eu consiga te dar um resultado, um exemplo prático mais à frente, mas hoje eu não tenho nenhum exemplo prático, principalmente nesse modelo que a gente está aqui, de funcionalidade efetiva agora para o full join. Ok? E aí, pessoal? Esse era o conteúdo de hoje. Tá? Left join, right join e o full join. Olha, o left join e o right join com certeza a gente vai usar, mas full join... Com certeza eu concordo com você. Ô, professor, você já usou o full join alguma vez na sua vida? Mas usar de verdade. Não. Por isso que eu tô com uma dificuldade de achar um exemplo de prático dele para vocês que vi um resultado com ele, eu até agora não achei um. Mas ele existe, então tem que falar que ele existe, né? Tá, mas o importante é entender aqui, principalmente aqui hoje, o inner join, que a gente já viu semana passada, left join e right join. De verdade, eu sempre usei o left join. Tá? Right join, praticamente profissionalmente eu quase nunca usei, não. Posso falar nunca, mas acho que foi bem difícil. Tá? Por quê? É só questão de organizar as tabelas do left e do right, né? Eu penso mais fácil pela esquerda, mas pode ser que tem gente que pensa mais fácil pela direita. Então, é uma questão de visualização. Ok? Pessoal, alguma dúvida aí, perguntas? Nada? Então já vou parar a gravação já.